Manifestantes fazem neste domingo atos em várias capitais do país contra a PEC da blindagem e o projeto de lei de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Em São Paulo, o ato está concentrado em frente ao MASP, na Avenida Paulista. A repórter Rosana Cerqueira acompanha tudo de perto e traz os detalhes para a gente. Rosana, boa tarde para você. Oi, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos. Vocês veem exatamente aí na tela uma imensa bandeira do Brasil. Essa bandeira foi aí estendida na Avenida Paulista e passa pelas mãos dos manifestantes de um lado para o outro. Agora no sentido, eles vão passando a bandeira no sentido da Brigadeiro Luiz Antônio. Imagens do Marcelo Benincasa nesse momento em frente ao MASP, a bandeira passando, e você consegue ver pela extensão das imagens do Benincasa que esta manifestação, esse ato, ultrapassa bastante o MASP e tem outra bandeira lá na frente no sentido de quem vai para a Consolação. E você consegue perceber melhor com as imagens, elas falam por si, da extensão deste ato. Concentração maior das pessoas, pelo menos pelo que eu posso contar daqui, pelo menos 3 quadras. Por quê? Há uma concentração maior, que é essa que nós estamos mostrando na Avenida Paulista, passando o MASP, sentido Consolação, mas há uma concentração maior do outro lado, no sentido de quem vai para a Brigadeiro Luiz Antônio, no sentido bairro do Paraíso. Para quem não conhece São Paulo, esta Avenida Paulista liga a região do Paraíso à região da Consolação. E a nossa câmera não consegue mostrar toda a extensão no sentido de quem vai para o Paraíso. Mas eu consigo contar daqui pelo menos 3 quadras ocupadas com maior concentração. Obviamente, a avenida é longa, as pessoas se distribuindo por aqui. Começaram os discursos há pouco aqui neste ato na Paulista. Há pouco falaram representantes da Frente Povo Sem Medo, Grito dos Excluídos e MST. Pronunciamentos serão concentrados entre os representantes das entidades presentes, entidades sindicais, entidades estudantis, UNE, UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, políticos e partidos aqui. Entre as entidades sindicais, eu destaco a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a APUESP, Associação Paulista de Professores, a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Os discursos começaram realmente há muito pouco tempo, porque nós tivemos apresentações de músicos. Vários músicos já se apresentaram, grupos aqui vieram participar desse ato chamado por essas entidades e também por políticos e partidos políticos. Concentração no MASP, na Avenida Paulista, lembrando que a Paulista aos domingos ela já é fechada para o trânsito, porque a Paulista se transforma numa rua, um espaço de lazer. É o que acontece hoje mais uma vez. Então, quando esses manifestantes chegaram aqui, com carros de som, toda a sua estrutura, a avenida já estava fechada. E também existem várias interdições em todo o entorno. E como acontece em qualquer manifestação que ocorra aqui na Avenida Paulista, há também um reforço policial. Mas o ato acontece na mais absoluta tranquilidade, não há registro de nenhum problema, de nenhum caso de violência, enfim, policiamento tranquilo, manifestantes tranquilos, expondo aqui as suas propostas e se manifestando a todo tempo contra o PL da anistia, contra a PEC da blindagem. De São Paulo a gente vai para o Rio de Janeiro, porque por lá os manifestantes estão se reunindo na orla da praia de Copacabana, na zona sul da cidade. A gente está vendo imagens ao vivo do ato, a gente está acompanhando inclusive com o repórter Lucas Machado, que traz ao vivo para a gente as informações. Lucas, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde aos assinantes. Nesse momento, os responsáveis pela organização da manifestação aqui em Copacabana fazem os discursos políticos, deputados federais e estaduais, representantes aqui do Rio de Janeiro e de outros estados já discursaram também. Movimentos sociais e centrais sindicais já subiram ao palco fazendo discursos que trazem o objetivo da manifestação que acontece aqui no Rio de Janeiro e em todo o país,
objetivo contra a PEC da blindagem e também o PL da anistia aos condenados pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023. Milhares de manifestantes já se reúnem aqui e ocupam pelo menos 2 faixas do posto 5 aqui da Avenida Atlântica, faixas que foram bloqueadas e já são tradicionalmente bloqueadas aos domingos aqui no Rio de Janeiro para a área de lazer. Nesse momento, eles continuam acompanhando, enfim, a manifestação com camisetas e placas e faixas que pedem aí a não anistia aos golpistas do 8 de janeiro, também ao fim aí da PEC da blindagem. As faixas estão com essas escritas de sem anistia, não há impunidade, o Brasil é dos brasileiros, e em todo momento eles entoam esses gritos de ordem, essas palavras sem anistia durante a realização da manifestação, que acontece de forma pacífica aqui em Copacabana. A Polícia Militar disse que reforçou o policiamento, empregou viaturas aqui ao redor de Copacabana, que está com diversos bloqueios em outras ruas para dentro do bairro, e até o momento nenhuma ocorrência foi registrada. A gente chama atenção para o calor aqui na cidade do Rio de Janeiro. A cidade, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, atingiu o nível de protocolo de calor 2 por volta de 1h50 da tarde, ou seja, o calor 2 é o segundo de 5 níveis de calor e caracteriza aí pela previsão, registro de temperatura entre 36 e 40 graus por 4 horas ou mais, ou seja, vai ser uma tarde bem quente, então as pessoas precisam se atentar, principalmente com relação à hidratação, enfim, e proteção com relação ao sol. Até o momento, o ato segue com a fala dos manifestantes, representantes da organização desse evento, e essas pessoas estão ali em cima dos caminhões de som. Foram colocados 2 caminhões de som, 2 trios elétricos aqui em frente ao posto 5 em Copacabana. Esse ato, a gente lembra, acontece aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil contra a PEC da blindagem, que favorece a imunidade dos congressistas e é vista por muitos como um movimento para blindar a classe política e dificultar investigações sobre possíveis abusos de poder. Essa é uma das razões principais pelas quais as ruas recebem aí esses protestos nessa tarde de domingo, desde o início da manhã. Além disso, essa pressão nas ruas também se intensifica após a aprovação na última quarta-feira da urgência para o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023, que no caso visa perdoar os crimes cometidos por aqueles que já foram condenados por tentar derrubar o governo, invadir os prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Essa urgência significa que o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões, ou seja, acelera a tramitação da proposta. Esses 2 são os principais motivos pela realização dessa manifestação, dessas manifestações, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todas as regiões do país. Manifestação que reúne aí esses manifestantes com bandeiras do Brasil, camisetas do Brasil, diversas placas, como eu já disse, trazendo as escritas que dizem não há anistia para golpistas, não há impunidade, o Brasil é dos brasileiros, anistia é covardia e não a PEC da blindagem. Movimentos sindicais, movimentos estudantis, partidos políticos e artistas reivindicaram essas manifestações desde a última semana, quando essas aprovações e tramitações aconteceram em Brasília com relação ao PL da anistia e também a PEC da blindagem. Mais uma vez a gente relembra sobre o nível 2 de calor aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a previsão aí de temperatura passando aí dos 36, chegando aos 40 graus nessa tarde de domingo. A manifestação bloqueia 2 faixas da Avenida Atlântica, em frente aqui ao posto 5, na praia de Copacabana. Várias bandeiras e balões foram erguidos também em meio aos manifestantes, que agora acompanham a fala dos políticos e dos representantes pelos movimentos sociais que estão à frente da organização dessa manifestação. Algumas faixas dizem juntas somos mais fortes, outras juntas somos gigantes, e também as outras que eu já disse, como os gritos de ordem, as palavras que eles estão gritando, sem anistia, sem anistia. A Polícia Militar mais uma vez reforçou
o policiamento aqui em Copacabana. Os manifestantes vão chegando para acompanhar esse ato aqui no Posto 5. Eu volto ao estúdio, a qualquer momento a gente volta aqui na programação, Ricardo. E manifestantes realizam atos também em outras cidades contra a PEC da blindagem e o projeto que anistia pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Na capital federal, Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional da República por volta das 10 horas da manhã. A partir das 11h30, o grupo seguiu em marcha até a altura da Avenida José Sarney, nas proximidades do Congresso Nacional. Em Belo Horizonte, as pessoas se reuniram na Praça Raul Soares. Um mural com fotos e nomes dos deputados de Minas Gerais que votaram a favor da PEC foi colocado no local. O ato também contou com um carro de som com a apresentação de artistas mineiros e lideranças de movimentos sociais. Em Salvador, os manifestantes se concentraram em frente ao Morro do Cristo, na Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. O ato foi convocado por movimentos de esquerda, artistas e políticos. No Rio Grande do Norte, o protesto aconteceu na Avenida Engenheiro Roberto Freire, uma das principais ruas de Natal. Os manifestantes bloquearam a via nos dois sentidos durante uma caminhada. Em Maceió, o ato aconteceu na orla da cidade. A concentração foi na Praça Sete Coqueiros, na Praia da Ponta Verde. Manifestantes estavam com um mini trio elétrico e houve discursos de lideranças e políticos. Eles carregavam cartazes com frases como "Fora a anistia" e gritavam palavras de ordem como "Fora golpistas". Em João Pessoa, os manifestantes se reuniram num busto de Tamandaré, na orla da capital. Eles carregavam cartazes com críticas à PEC da blindagem, aprovada com a maior parte da bancada paraibana. Os participantes exibiam também faixas contra a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Levaram também bandeiras do PT, do PCdoB e do movimento LGBTQIA+. Não há informações oficiais sobre a quantidade de pessoas que fizeram parte da manifestação. Em Manaus, os manifestantes se concentraram na Avenida Getúlio Vargas e depois percorreram outras ruas com cartazes e palavras de ordem contra a anistia e a PEC da blindagem. Em São Luís, os manifestantes se concentraram na Praça da Igreja do Carmo, no centro. Depois, percorreram as ruas da capital maranhense com faixas e cartazes, incluindo placas com as fotos dos deputados do estado que votaram a favor da PEC da blindagem. Em Belém, manifestantes protestaram contra a PEC da blindagem e o PL da anistia na Praça da República, no centro da cidade. O local, em frente ao Teatro da Paz, é tradicionalmente conhecido por manifestações políticas. O ato reúne estudantes, trabalhadores e artistas. Alguns manifestantes foram vestidos de preto para simbolizar o luto. Muitos levaram faixas e cartazes com críticas às medidas. Em Teresina, manifestantes se concentraram na Praça Pedro II, no centro da cidade. Todos os 10 deputados federais do Piauí votaram a favor da PEC da blindagem e 3 apoiaram a proposta de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro.